Glória a Deus. Salve o nosso Pai do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Como é bom a gente estar na casa de Deus, né? Para agradecer ao Senhor, sentir essa maravilhosa presença. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Quando a gente fala no livro de Abacuque, qual o primeiro texto que vem à sua mente? Muitas vezes a gente lembra logo do texto que está em Abacuque, do capítulo 3, que é a oração de Abacuque diz, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide. Quando a gente fala do livro de Abacuque, o primeiro texto que vem na nossa mente é esse texto. Mas para a gente poder compreender essa oração que Abacuque fez, primeiro a gente tem que começar a ver os acontecimentos do capítulo 1 e começar a entender o momento histórico ao qual Abacuque estava inserido, né? Então, antes de lermos o texto da oração de Abacuque, nós vamos tentar compreender o momento histórico que Abacuque e o povo de Deus vivia, né? Então, Abacuque, a Bíblia diz que ele profetizou entre os anos de 612 e 586 a.C. Ele viveu e profetizou durante o reinado do rei Manassés. Então, para a gente entender o momento histórico, aquele momento que Abacuque estava vivendo, que o povo de Deus estava vivendo, é reflexo daquilo que foi o rei Manassés. E Manassés, um período que reinou o rei Manassés, foi um período de maldade, idolatria e tudo aquilo que entristecia o coração de Deus, tanto da parte do rei Manassés, como também da parte do povo de Israel e Judá. Para a gente poder compreender o que levou Abacuque a fazer aquela oração que nós tanto conhecemos, nós precisamos entender primeiro em que momento estava vivendo o povo de Deus. Nós sabemos que Deus alertou o povo estava vivendo um momento de idolatria, o povo virou as costas para Deus, o povo não queria mais compromisso com Deus, e Deus levantou vários profetas, dentre eles Jeremias, e Jeremias começou a alertar o povo, disse: olha, vocês se arrependam porque senão Deus vai levantar uma nação maior do que nós, e nós seremos cativos dessa nação. E assim aconteceu. A Bíblia diz que Deus levantou os caldeus, os babilônios, vieram, invadiram Jerusalém, Judá, e levaram o povo de Deus cativo por 70 anos na Babilônia. Mas, veja só, a situação histórica, a situação daquele momento era tão difícil que Jeremias começou a anunciar a palavra de Deus, pedindo para que o povo de Deus se arrependesse, pedindo para que o povo de Deus se voltasse para Deus. E sabe o que foi que o povo fez? Sabe o que foi que o rei mandou fazer? Mandou prender Jeremias e jogou ele no calabouço. Porque ele disse: esse profeta só profetiza aquilo que é ruim a respeito de mim e a respeito do povo de Israel. Então nós podemos ver que o povo naquela época havia perdido o temor e o respeito pela palavra de Deus. E eu pergunto a você, como está nos dias de hoje? Você acha que a humanidade, como ela está perante Deus? Ela tem o temor, ela tem o respeito, ela tem a devoção pela presença de Deus? Sim ou não? Infelizmente não. Então nós vamos poder compreender e ver que o contexto histórico daquela época e o contexto histórico há mais de 3.000 anos atrás praticamente, e os dias de hoje não são muito diferentes. O povo perdeu o amor, o povo perdeu o respeito, o povo perdeu o temor por Deus e pela palavra de Deus. Então, irmãos, eu separei aqui, está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 18. Eu não vou ler, não precisa você abrir, mas se você quiser anotar, para quando você chegar na sua casa e você estudar, você anota. 2 Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao 18. Ele fala sobre os feitos
do reinado do rei Manassés. O que foi que aquele rei fez? E dentre aquilo que Manassés fez, eu separei aqui algumas coisas. Primeiro, o que foi que Manassés fez? Ele construiu um altar de adoração aos demônios, Baal, e outro a Azera. Então veja só, Manassés, ele veio de uma linhagem real, um homem que deveria levar o povo de Deus à adoração, mas veja só o que ele fez. Ele construiu um altar a um demônio por nome Baal, e outro altar a outro demônio por nome Azera. Então veja só, aquele que deveria levar o povo a adorar a Deus, trouxe o povo de Deus a uma idolatria, a adorar demônios. Segundo, o que mais me chama a atenção naquilo que aquele rei fez. Sabe o que ele fez? Ele pegou o seu próprio filho, uma criança, e sacrificou aquela criança. Ele queimou aquela criança viva em oferta ao demônio. Veja só que situação difícil. Amém, glória a Deus. Agora aí, não cochila não. Se eu ver alguém cochilando, eu vou dar um grito aqui. Então veja só o que aconteceu com aquele homem. E aquele homem que devia levar o povo de Deus à adoração, ele começou a construir ídolos. Começou a construir ídolos de adoração a demônios. Ele começou a pegar o seu próprio filho e sacrificou a um demônio. Terceiro, ele fez tudo que era contrário à palavra de Deus. Ele fez o povo andar pior do que as outras nações pagãs. Então veja só, o povo de Israel, o povo de Judá, conhecia o Deus de Israel, porque foi aquele Deus de Israel, Deus poderoso, que tirou o povo debaixo do cativeiro do Egito, livrou eles da mão pesada de Faraó e trouxe, segundo a promessa de Deus, para uma terra que manaria leite e mel. E aquele rei que sabia de todos os feitos do Deus de Israel, aquele rei levou o povo de Deus para longe da intimidade e adoração de Deus. E foi nesse contexto histórico que Abacuque estava vivendo. Ele estava vivendo sob o domínio de um rei que não tinha mais o temor da palavra de Deus. Ele estava vivendo numa época no qual as pessoas não adoravam mais a Deus. E aqui no capítulo 1, a partir de Abacuque, a partir do capítulo 1, versículo 1 ao 7, nós vamos começar a entender o que foi que Abacuque veio levar e trazer da parte de Deus para o povo de Israel. Então nós vamos ler aqui Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos ficar em pé para a gente ler essa palavra do Senhor. Essa versão aqui que eu vou ler é uma versão atualizada nos dias de hoje. Você pode achar um pouco estranho da versão da sua Bíblia, mas essa versão aqui ela fica mais fácil da gente entender. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Quem foi que deu a mensagem? Quem? Deus. Esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Versículo 2: o Senhor deu, ó Senhor Deus, isso é Abacuque falando, viu? Ó Senhor Deus, até quando clamarei, pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei. E a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons. E a justiça é torcida. Os irmãos podem sentar. A gente vai ler por enquanto só até aqui, depois eu continuo. Então veja só o que Abacuque falou para Deus. Ele diz no versículo 22: até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não
No versículo 2, na parte B, ele diz: até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Versículo 3: por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Isso é Abacuque falando para Deus. Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Então veja só, o contexto no qual Abacuque estava vivendo realmente era isso aqui. Era violência, era desgraça, era um povo voltado totalmente contra a palavra de Deus. E ele diz: por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é distorcida. Eu pergunto a você: há alguma diferença dos dias que Abacuque estava vivendo para os nossos dias atuais? Porque a justiça é uma justiça distorcida. Nós podemos ver que aqueles que podem mudar as leis do Brasil, aqueles que têm a Constituição na mão, políticos, juízes, eles são comprados, não todos, mas alguns hoje nós podemos dizer que eles se venderam. Tantos escândalos que nós podemos ver nos noticiários, nos jornais. A justiça está distorcida. Os maus sempre estão levando vantagem sobre os bons. E Abacuque estava vivendo nessa época, no qual o rei, que poderíamos dizer que é o presidente dos dias de hoje, naquela época, o rei era como se fosse o presidente. Ele governava, era ele que fazia as leis e era ele que julgava naquela época. E o rei, ele estava vivendo um momento no qual ele não estava preocupado em ser um homem justo, que levasse o povo a obedecer a palavra de Deus. E assim Abacuque estava vivendo. Ele disse: Senhor, até quando eu vou gritar e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou ver tanta coisa ruim acontecendo ao meu redor e a situação não há de ser mudada? A partir do versículo 5 vem a resposta de Deus. O Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Versículo 6: estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Ou veja só o que aconteceu. Abacuque chegou para Deus e disse: Deus, por que tanta coisa ruim está acontecendo? Por que o mal está prevalecendo? Por que o Senhor não me escuta? Por que isso? Por que aquilo? Aí sabe qual foi a resposta de Deus? Disse: Abacuque, sabe o que, é que vai acontecer? A situação vai piorar. Sabe por quê? Eu vou levantar os caldeus e eles vão vir e vão invadir Israel. Os caldeus é um povo que não tem temor, é um povo que massacra, é um povo que mata, é um povo que quando chega eles acabam com tudo. Sabe qual foi a resposta de Deus para Abacuque? Que disse: olha, não se preocupe não. Sabe por quê? A coisa vai piorar. Abacuque esperava receber uma boa notícia da parte de Deus, mas sabe qual foi a resposta de Deus para aquele homem? Disse: a situação vai piorar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: a situação vai piorar. Talvez você não queria vir no culto de domingo na igreja esperando receber alguma palavra, e eu aqui ministrando a palavra de Deus mando você dizer para seu irmão: a situação vai piorar, né? Mas como nós podemos ver o contexto que nós estamos vivendo segundo os acontecimentos da palavra de Deus, eu posso dizer que a situação vai piorar. Mas aqueles que perseverarem até o fim, diga comigo, esses serão salvos. Eu quero ser salvo, mas alguém quer ser salvo? Diga amém. Então seja fiel a Deus. Sabe por que tanta coisa ruim estava acontecendo? Porque o povo se desviou da presença de
opressão, tudo aquilo que era contrário à palavra de Deus, era o que o povo estava vivendo. Por isso que Abacuque era um homem temente a Deus. Ele disse: Senhor, eu já não estou aguentando mais. Tantas coisas ruins acontecendo no mundo, tantas coisas ruins acontecendo ao nosso redor. Será que o Senhor não está vendo, meu Pai? E a resposta de Deus para aquele homem foi: disse: olha, Abacuque, eis que eu vou levantar um povo mais poderoso, como Deus falou com outros profetas, Jeremias, Ezequiel e outros profetas na Bíblia. Deus falou com ele também: olha, eu vou levantar um povo, os caldeus. Aquele povo, quando ele vai para uma terra, ele vem destruindo tudo. E eu vou levantar esse povo, e ele vai vir contra essa nação, porque essa nação virou as costas para mim. E nos dias de hoje, no contexto que hoje nós estamos vivendo, nós podemos perceber também que o povo, os homens, mulheres, seres humanos, viraram as costas para Deus. E tantas coisas ruins estão acontecendo, tipo essa pandemia, mas mesmo assim as pessoas ainda não despertaram para Deus. Mesmo assim as pessoas continuam voltadas contra a palavra de Deus. Então, irmãos, nós podemos ver aqui, tudo aparenta estar fora do controle de Deus e dos homens bons. Nesse texto nós podemos ver, os homens bons já não prevaleciam mais, quem prevalecia eram os ruins. A palavra de Deus foi escanteada, foi deixada de lado, porque as pessoas não queriam mais compromisso com Deus. Então aparentava, aquele momento qual aquele povo estava vivendo, que Abacuque estava inserido, aparentava que Deus havia perdido o controle das coisas. Os homens bons não tinham mais o controle, e sim os maus que prevaleciam sobre os justos. A injustiça é quem imperava no meio da humanidade. Eu pergunto a você, nos dias de hoje, o que é que tem imperado? A justiça de Deus ou a injustiça dos homens? Seja sincero comigo. A injustiça dos homens. Mas eu pergunto para mim e para você, essa é a vontade de Deus para que os homens estejam passando, sofrendo angústia, dor? Essa não é a vontade de Deus. Deus queria que a humanidade estivesse vivendo da melhor forma, mas o próprio pecado, a própria maneira do homem viver, leva ele para a perdição, leva ele para a morte, leva ele para a escravidão do pecado, por opção do próprio homem. E foi a opção daquele povo de Israel, de Judá, naquela época, estar vivendo a vida que eles estavam vivendo naquele momento. E Abacuque foi diante de Deus e disse: Senhor, eu já não aguento mais. Mas ele disse: Abacuque, o pior ainda está por vir, porque os caldeus vão vir, e quando eles virem, a coisa vai piorar. Mas diante, irmãos, de todo o mal que estava acontecendo, Deus dá uma esperança para aqueles que são fiéis. Diga comigo: sempre há uma esperança para aqueles que são fiéis. Sempre há uma esperança para aqueles que são fiéis. Em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, tudo ruim que estava acontecendo, diante de tudo aquilo que Deus disse para ele que ainda haveria de acontecer, que aquela nação inimiga viria tomar aquele povo como escravo, mas para aqueles que são fiéis, Deus sempre tem uma válvula de escape. Deus sempre tem algo a fazer na vida destes. Vamos ler agora no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Então nós podemos ver que aqui no capítulo 1, o que foi que Abacuque fez? Abacuque fez uma oração a Deus, dizendo que já não estava aguentando mais, pedindo que Deus mudasse aquela atual situação do povo de Israel. Qual foi a resposta de Deus? Disse Abacuque: o pior está por vir, mas Deus jamais desampara aqueles que são fiéis. Diga comigo: Deus jamais desampara os fiéis. Por isso, irmãos, nos dias de hoje, o que eu e você precisa ser
é fiel a Deus. Porque Deus jamais desampara aqueles que são fiéis ao seu nome, aqueles que honram a Ele. E aqui no capítulo 2 nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Abacuque diz: vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como Ele vai responder a minha queixa. Ou seja, Abacuque aqui estava dizendo: eu vou continuar orando, eu vou permanecer servindo a Deus, eu vou orar e vou esperar a resposta de Deus, eu vou aguardar aquilo que Ele vai fazer. Era isso que Abacuque estava dizendo. E ele diz: vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como Ele vai responder a minha queixa. Porque no capítulo 1 ele tinha feito uma queixa diante de Deus, esperando que Deus mudasse a história daquele povo, que Deus mudasse o contexto no qual aquele povo estava vivendo, um momento de pecado, um momento de perdição. E ele diz: Senhor, eu vou aguardar no Senhor. No versículo 2 ele diz: e o Senhor Deus disse. No versículo 1 ele diz: eu vou aguardar, eu vou subir, eu vou orar a torre de vigília, vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. E no versículo 2 ele diz: e o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter, escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere. Portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento certo. A mensagem é esta. Diga comigo: a mensagem é esta. Os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. A mensagem é esta. Isso é Deus falando para Abacuque. A mensagem é esta: os maus não terão segurança. Ou seja, o povo estava vivendo um momento difícil. Os caldeus estavam para vir atacar o povo de Judá e o povo de Israel, pela permissão de Deus, porque foi Deus que levantou aquele povo para vir e tomar aquele povo de Deus por 70 anos como escravo. E Deus disse: olha, a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão. Diga comigo: viverão. Por serem fiéis a Deus. Então, resumindo aqui, meu irmão, pode acontecer o que acontecer, mas aquele que for fiel a Deus, ele vai viver e vai provar do melhor de Deus nessa terra. Era aquilo que Kelly estava falando aqui. A pessoa, uma comerciante, irmãos, no meio da pandemia, a loja fechada, um momento difícil, mas ela disse: eu nunca vendi tanto como eu vendi nesse momento. Sabe por quê? Aqueles que são fiéis a Deus vão provar do melhor dessa terra. E aqueles que são fiéis a Deus vão pisar na terra prometida, lá nos céus. Mas para isso nós temos que ser fiéis a Deus. Então esse livro de Abacuque é maravilhoso. Eu estava triste, mas quando eu li esse livro de Abacuque, eu disse: Deus, como tu és fiel. Porque a palavra de Deus, quando vem e fala no nosso coração, desperta algo na gente. Deus é maravilhoso. Irmãos, em meio a tudo aquilo que aquele povo estava vivendo naquele momento, Deus disse para eles: olha, muita coisa está acontecendo de ruim, e muita coisa que vai acontecer mais de mal, mas as pessoas corretas
viverão por serem fiéis a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Aí agora nós podemos ir para Abacuque 3. Vamos agora para Abacuque 3. A oração que Abacuque fez. Louvado seja Deus. Tudo isso que eu falei até agora foi para que nós pudéssemos entender essa oração que Abacuque faz no capítulo 3. Você entendeu? O momento que Abacuque estava vivendo, Abacuque estava vivendo um momento de idolatria do povo de Deus. O povo tinha virado as costas para Deus. O rei não queria compromisso com Deus. Eles estavam vivendo num momento de prostituição, de idolatria, tudo aquilo que desagradava o coração de Deus. A violência era que prevalecia. Os maus eram que tinham vez. Aqueles que serviam verdadeiramente a Deus, eles não eram respeitados. E é o mesmo contexto ao qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. Aquele que se diz ser uma pessoa justa, ele não é respeitado na sociedade. Sabe por quê? Porque hoje o certo é você fazer as coisas erradas. O certo é você ser esperto, é você enganar as pessoas. Hoje o certo virou errado e o errado virou o certo. Para o mundo lá fora é assim. E era o mesmo contexto no qual Abacuque estava vivendo. As pessoas não queriam mais fazer o que era certo. Parecido com os dias de hoje, sim ou não? Igualzinho, irmãos. Não tem nada diferente dos dias de hoje. O mesmo contexto, a mesma história. Só muda os personagens. Naquela época era Abacuque, hoje é eu e você. Naquela época tinha Abacuque e tinha outros homens. Abacuque preferiu seguir a Deus. E hoje tem eu e você e outras pessoas. Outras pessoas não querem seguir a Deus. E eu e você vai fazer o quê? Vamos permanecer fiéis a Deus. Vamos honrar e adorar o nome do Senhor. Porque nós temos uma promessa. Diga comigo, eu tenho uma promessa. Diga comigo, eu tenho uma promessa. Deus tem promessas para mim e para você aqui nessa terra. Mas nós temos uma promessa maior que está reservada para aqueles que forem fiéis. Então, já que você entendeu o contexto ao qual Abacuque estava vivendo, agora nós vamos poder ler Abacuque capítulo 3 e entender por que foi que ele fez essa oração. Nós vamos ler Abacuque 3, nós vamos ler o versículo 1 e depois do 17 ao 19. Abacuque capítulo 3, versículo 1 e 2. Abacuque 3, versículo 1 e 2 diz assim: a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Versículo 2 ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. O que foi que ele ouviu? A palavra de Deus. Ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Na parte B do versículo 2 diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Irmãos, hoje o que nós precisamos é fazer essa mesma oração que Abacuque fez. Senhor, aviva. Senhor, aviva a tua obra. Nós somos obra feitas pela mão de Deus. Muitas vezes quando nós lemos esse texto, Senhor, aviva a tua obra, nós queremos dizer: Senhor, aviva a tua igreja. Senhor, aviva aquilo que o Senhor está fazendo. Mas nós devemos olhar primeiramente para nós e dizer: Senhor, aviva a tua obra. Eu, você, que somos feituras das mãos de Deus. Porque, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, no contexto atual, muitas pessoas estão esfriando, sim ou não? E Abacuque, no começo da sua oração, ele disse: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva
a tua igreja, aviva o teu povo, aviva a minha vida. Porque se nós não tivermos avivados, nós vamos acabar como muitos. Vamos acabar saindo da igreja, vamos acabar no mundo lá fora. Irmãos, nós precisamos a cada dia sermos avivados. E foi isso que Abacuque disse para Deus: Deus, Senhor, aviva a tua obra. Versículo 17. Abacuque sabia o que estaria por vir, irmãos. Abacuque, ele estava vivendo um momento difícil, mas ele sabia que o pior ainda estava por vir. Aí no versículo 17 ele diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como o das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. E sempre, irmãos, nós ouvíamos esse texto, versículo 17: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todos nós conhecemos esse texto, mas nós não sabíamos qual era o momento que esse homem estava vivendo. Esse homem aqui, ele estava a ponto de virar um escravo. Esse homem aqui estava sendo perseguido por fazer aquilo que era a palavra de Deus. Esse homem aqui estava vivendo um momento de frieza espiritual do povo de Deus. E ele estava alertando o povo, ele estava orando a Deus. E Deus disse: olha, Abacuque, coisa pior vai vir, porque os caldeus vão invadir Judá e Jerusalém. E Deus disse para ele: olha, aqueles que não servem a Deus, eles não vivem em segurança. Lá no capítulo 12, no versículo 4, a mensagem que Deus disse para ele: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Irmãos, quando ele ouviu essa palavra de Deus, que as pessoas fiéis viverão por serem fiéis a Deus, aí ele vai e ora aqui no versículo 17. E ele diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que tudo esteja dando errado, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmãos, na nossa vida, nos dias de hoje, nós vamos passar por momentos difíceis. Nós vamos ter percas, pessoas, outros vão perder emprego, outros vão ficar doentes, outros vai faltar o dinheiro, vai faltar o recurso, pode faltar o que for. Só não pode faltar o azeite de Deus na minha e na tua vida. Veja só que diferença agora, irmãos, do Abacuque lá do capítulo 1 para o Abacuque do capítulo 3. Aquele homem que chegou para Deus e disse: Deus, o Senhor não está vendo tudo isso que está acontecendo? Os maus estão prevalecendo, a justiça está distorcida, ninguém quer mais nada com o Senhor, Deus. Até quando eu vou gritar e o Senhor não vai ouvir a minha oração? Veja só o que aquele homem chegou e falou para Deus. Muitas vezes, irmãos, a mesma situação minha e sua. Quantas vezes nós não estamos no capítulo 1 de Abacuque? Chega para Deus e diz: Deus, o Senhor não está vendo não tudo isso que está me acontecendo. O Senhor não está vendo essa pessoa aí, o Senhor está querendo me prejudicar. Eu só faço bem, eu só faço aquilo que diz a tua palavra, e só o que é ruim
igual ao Abacuque do capítulo 1. Mas o Abacuque do capítulo 1 era porque ele não tinha ouvido a voz de Deus. Era porque ele estava só questionando. Ele ainda não tinha ouvido, ele ainda não tinha sentido aquilo que Deus tinha para ele. Ele ainda não tinha certeza daquilo que ia acontecer com ele. Ele sabia que o mal estava por vir, mas ele não tinha certeza que, seja lá qual fosse a situação que ele fosse viver, ele não tinha convicção que Deus estaria com ele. Mas no capítulo 2, Deus fala com aquele homem, e é aqui no versículo 4. A mensagem é esta. Lá no versículo 2, na parte A, diz assim: e o Senhor Deus disse. No capítulo 2, no capítulo 2, no versículo 2, da parte A, no versículo 2, assim: e o Senhor Deus disse. Para quem foi que Deus disse? Para Abacuque. E lá no versículo 4, diz: a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Bata no seu peito e diga assim: eu quero ser fiel a Deus. Porque, irmãos, aí a partir desse momento, Abacuque ouve a voz de Deus. E lá no capítulo 3 ele pode orar, porque ele tinha certeza que Deus estaria com ele. Aí agora nós podemos ver a oração dele no capítulo 3. Veja só, o capítulo 1, esse livro, ele só tem 3 capítulos. No capítulo 1, nós podemos ver um Abacuque distante de Deus. Um Abacuque que estava com os olhos só naquilo que é natural da terra, porque ele começa a questionar Deus. Senhor, o Senhor não está vendo. Deus, até quando eu vou orar e o Senhor não vai responder? Deus, até quando a injustiça vai prevalecer? No capítulo 1 era esse homem. No capítulo 2, Deus fala para esse homem. E a mensagem é esta: que os corretos, as pessoas boas, aqueles que são fiéis a Deus, por serem fiéis a Deus, eles vão viver o melhor de Deus nessa terra. E se não provar o melhor de Deus nessa terra, vai provar o azeite de Deus lá na glória. Porque, irmão, nós não vivemos segundo as pessoas do mundo. Elas vivem para ser felizes a todo custo nessa terra. Nós vivemos nessa terra para chegar lá no céu. Então há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Aqueles que não servem a Deus, eles vivem para alcançar uma felicidade material nessa terra. Nós que servimos a Deus, nós vivemos nessa terra para alcançar uma felicidade espiritual lá nos céus. E aqui, irmãos, quando Deus fala com Abacuque, aí a história muda. Os olhos espirituais de Abacuque se abrem e ele faz essa oração maravilhosa. No versículo 2 ele diz: Senhor, aviva a tua obra. A partir do versículo 17 ele diz: porquanto, eu vou ler novamente porque é maravilhoso, a palavra de Deus é sublime. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, ele diz: Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das costas, e me fará andar sobre as alturas. Veja só, irmãos, Deus pode mudar a história de um homem. Para você ser feliz, para você viver o melhor de Deus, você não precisa de nada financeiro, você precisa só ouvir a voz de Deus. Porque aquele homem estava a ponto de perder tudo que ele tinha, porque os caldeus iam vir e iam devastar a terra. E foi isso que aconteceu. Os babilônios vieram, levaram tudo de mais precioso que aquele povo tinha.
Os utensílios do templo de Deus foram levados para a Babilônia. Ouro, prata, tudo aquilo que tinha de valor. Os jovens da família real, dentre eles Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, nós conhecemos a história. Irmãos, um livro da Bíblia traz ligação com o outro. Daniel, Jeremias, o livro dos profetas, os profetas maiores, os profetas menores, tudo se liga um ao outro, irmãos. E quando a gente vai ler a palavra de Deus, nós podemos entender o contexto ao qual aquele povo viveu. Um momento distante de Deus. E Deus disse, olha, a situação vai piorar. Mas quando ele começa a se relacionar com Deus, ele diz, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, ainda que não haja vacas, ainda que tudo esteja dando errado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Não espere nada de bom dessa terra, mas busque a presença de Deus. Muitas vezes nós estamos colocando os nossos olhos só naquilo que é terreno, irmãos. Estamos tirando os nossos olhos de Deus. Eu quero dizer para você, quando você tira os seus olhos de Deus e coloca os olhos nas coisas aqui da terra, você passa a ser uma pessoa infeliz. Sabia? Quando nós estamos vivendo segundo só o nosso olhar natural aqui da terra, ainda que você conquiste tudo aquilo que você sonhou, financeiramente falando, mas você passa a ser uma pessoa infeliz. Quando você abre mão dos dons e talentos que Deus lhe deu para buscar as coisas que são materiais, você passa a ser uma pessoa triste. Uma pessoa que perdeu a alegria do primeiro amor. Por isso que Abacuque diz, Senhor, aviva a tua obra, aviva a minha vida, Deus. Mas quando, irmãos, uma pessoa está avivada, ainda que tudo dê errado, mas ele diz, todavia, eu exultarei no Deus da minha salvação. Porque eu sei que é Ele que pode me sustentar. Eu sei que em meio à crise é Ele que vai cuidar de mim. Eu sei que em meio às situações, às calamidades do mundo, tudo aquilo que vai se levantar, tudo aquilo que nós vamos passar, mas aquele que é fiel a Deus, ele tem a segurança. Por aqueles que são fiéis a Deus, viverão e provarão a fidelidade de Deus. Aqueles que são fiéis. Então, nós precisamos ser fiel a Deus. Você precisa escolher a quem é que você vai servir. Se você vai servir a Deus ou se você vai servir ao mundo. Porque os dias são maus. O final se aproxima. Tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. E a Bíblia diz que os maus perecerão. Quando ele diz aqui os maus, não sou aquele que rouba, não sou aquele que mata, não. É aquele que é infiel a Deus. Aquele que conhece a palavra de Deus e se desvia e vai andar pelo caminho mau. Deus tem essa pessoa como uma pessoa má também. Mas os bons aos olhos de Deus são aqueles que honram a Deus. São aqueles que querem fazer a vontade de Deus, viver segundo a palavra de Deus. E eu pergunto a você, como diz a palavra de Deus, a quem vós quereis servir? Porque aquele que vive segundo os conselhos do mundo, a Bíblia diz que ele se torna inimigo de Deus. Mas aquele que agrada a Deus, esse provará a fidelidade de Deus. Eu quero provar a fidelidade de Deus. Eu quero naquele grande dia ouvir o Senhor chamando pelo meu nome. Eu quero naquele grande dia provar e ver, meu Deus, com os meus olhos. Eu quero sentir a presença de Deus como eu nunca senti antes. Porque eu sei que Deus ainda tem grandes coisas para mim nessa terra. Eu quero ser usado por Deus como eu ainda nunca fui usado. Eu quero sentir Deus como eu ainda nunca senti. Porque eu sei que Deus tem mais para mim. Como nós queremos viver nessa terra? Como nós queremos viver agradando a Deus ou agradando ao mundo? Ainda que a figueira não floresça,
salvação. Ele não diz ao Deus que vai suprir as minhas necessidades, ao Deus que vai me dar casa, ao Deus que vai me dar carro, ao Deus que vai fazer isso, ou ao Deus que vai fazer aquilo. Ele diz ao Deus da minha salvação. Porque Deus já pagou o preço para que eu e você fôssemos salvos. Deus já pagou o preço ao Deus da minha salvação. Quando Jesus estava morrendo naquela cruz, Ele estava pagando o preço pela minha e a tua salvação. E eu pergunto a mim e a você, o que é que você tem feito com o alto preço que Jesus pagou naquela cruz? O que é que você tem feito com a tua salvação? Muitas vezes a gente pega a nossa salvação, amassada e joga fora. Mas o que é que você tem feito nesses dias com a tua salvação? A gente pega aquilo que Deus nos deu, o nosso talento, aquilo que é mais precioso, e a gente está jogando fora. A gente não está dando valor àquilo que Deus já fez por mim e por você. Oh meu Deus, mas nós precisamos voltar ao Senhor, ao primeiro amor. Ele diz: Senhor, aviva a tua obra, Deus. Eu não quero ficar de fora daquele grande dia. Era isso que ele estava dizendo. Ainda que tudo dê errado, mas eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu não quero mais as coisas do mundo, eu quero é Deus. Eu quero é Deus, eu preciso de Deus. Sem Deus eu não posso viver. Você pode perder um filho, você pode perder uma mãe, você pode perder um emprego, você pode perder seu carro. Você só não pode perder a presença de Deus. Você pode perder a sua loja, a sua empresa, o seu comércio. Irmãos, quantas pessoas faliram nessa pandemia? Quantas pessoas perderam filhos, mães, parentes? Mas Deus é o mesmo, Deus não mudou. Deus continua acessível, Deus continua disponível para todos. Deus continua disponível para todos, não é? Deus continua disponível para todos. O que é que você quer? Eu pergunto a você hoje, o que é que você quer? O que é que você quer da sua vida? O que é que você quer da sua vida? Busque a Deus. Chegou o momento da vida dele que ele descobriu o que ele queria. Ele disse: eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Feche seus olhos nessa hora. Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Ele na letra desse mundo. Aleluia, Jesus. Controle ainda está.
coisas que desagradam o coração de Deus. Talvez nesses dias nós só questionamos Deus, perdemos a primeira essência, o primeiro amor, o relacionamento com Deus. Mas Deus quer relatar isso novamente na minha e na sua vida. Eu não vou convidar para você vir aqui à frente, mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração nessa hora. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração nessa hora, que você fizesse a sua oração aí com as suas palavras.